Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho, que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna da fé, que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade o nosso espírito. Então, que possamos ouvir, refletir e principalmente ganharemos coragem para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez de forma virtual, que a gente possa nos encontrar dessa forma outras vezes, embora, graças a Deus, já começaram as palestras, já começaram os trabalhos nos centros espíritas. Então, que a gente possa, ainda que dessa forma virtual, que abrange bastante pessoas, sem dúvida nenhuma, que a gente também possa continuar dessa forma. O tema que está previsto para hoje é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus estava numa casa e lá estava lotado, diz o Evangelho, que não tinha alimento para todos, de tanta gente. Aí o avisam que seus irmãos e sua mãe estão do lado de fora. E o povo diz assim: vamos chamá-los. E para as pessoas que estão em volta, Jesus fala: eis, vocês são meus irmãos, vocês são a minha mãe, vocês são os meus parentes. Claro que as pessoas que têm, que querem combater o Evangelho de Jesus falam: caramba, o homem que veio plantar a caridade, que veio plantar o amor, que veio disseminar as coisas mais bonitas, as coisas mais elegantes, no sentido de estar alinhado com os ensinamentos do Pai, do amor verdadeiro, não poderia falar dessa forma. Primeiro, há de se fazer um contexto que o próprio Evangelho nos traz. Os parentes de Jesus que foram resgatá-lo, por assim dizer, foram apoderar-se dele, como fala o Evangelho, iam fazê-lo ou procuravam fazê-lo, porque diziam que Jesus estava, como diz o próprio Evangelho, Jesus estava perdido, havia perdido o seu espírito. Os parentes de Jesus, em especial seus irmãos, não eram seus seguidores, não acreditavam muito. A teologia nos traz isso, os estudos teológicos nos trazem isso, não eram muito afetos às pregações, aos ensinamentos de Jesus. A sua mãe certamente tinha por Jesus, como tinha pelos demais filhos, um amor materno, uma preocupação de mãe. Isso o Evangelho nos traz. Mas não tinha, por outro lado, uma afeição, um acompanhamento da obra de Jesus. Nem seus irmãos, nem sua mãe acompanhavam Jesus nas suas peregrinações. Eles não fizeram testemunhos de Jesus como fez, por exemplo, João Batista. Eles eram parentes, Jesus tinha naturalmente afeto aos seus parentes, mas, insisto, os irmãos, a mãe de Jesus, não o seguiam nas suas pregações, no seu Evangelho. E não entendiam, não compreendiam, até o próprio Espiritismo trata dessa forma, não compreendiam, não entendiam a espiritualidade de Jesus, até porque não eram
espíritos tão desenvolvidos naquela época. Bom, feita essa situação, então Jesus não estava renegando os seus parentes ou pessoas que lhe eram afetas. O que Jesus estava aproveitando era para dar um dos seus eternos ensinamentos que nos trazem até os dias de hoje, ou seja, o parentesco espiritual e não o parentesco carnal. O parentesco carnal, o que se cria afetos aqui nesta casa planetária, realmente são bastante importantes, mas são importantes em especial para que possamos fazer o complemento do nosso parentesco espiritual, para o nosso parentesco eterno. E esse sim é importante. Então, vamos dar um passo atrás e falar um pouco de como funciona essa situação, ou o que o Evangelho nos traz sobre esta situação dos nossos parentes espirituais, ou melhor colocando, dos nossos laços de afinidade espirituais. Primeiro há de se considerar a criação do espírito e até onde nós podemos saber da criação do espírito, porque há alguma confusão, há uma certa confusão do quanto nós fomos criados do Espírito de Deus. E já antecipo que o Espiritismo, o Evangelho nos esclarece que nós não somos criados do Espírito de Deus. Nós somos uma criatura de Deus. Como o homem cria obras de arte, cria máquinas, cria coisas, cria situações, e em especial quando a situação, quando a coisa, quando a máquina, quando a obra de arte é bonita, é bela, é admirável, o homem fala, é a minha criatura, é um filho meu, se referindo àquela situação, àquele contexto que foi criado. Numa analogia, nós fomos criados como espíritos por Deus. Nós não derivamos do Espírito de Deus. Nós somos sim criados por Deus como espírito, e como espírito para nos desenvolvermos como espíritos em evolução. Então, colocando esta situação, cada espírito tem a sua individualidade espiritual e o seu progresso ao longo das suas existências e ao longo dos momentos em que está no plano espiritual e que também está em desenvolvimento ou está revendo as situações das suas existências para fazer as depurações, para fazer as melhorias necessárias. Dentro desse contexto, nós nos relacionamos, nós nos encontramos, nós temos interseções com muitos espíritos. E esses muitos espíritos formam a nossa família espiritual. Na maioria das vezes, nós nos encontramos com esses espíritos em nossas existências. Muitas vezes são espíritos desafetos, muitas vezes são espíritos que nos trazem momentos de alegria, de prazer, de afetividade, e tudo isso vai construindo o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa espiritualidade, o nosso crescimento, a nossa evolução. Esses são os nossos verdadeiros parentes, e são a esses que Jesus se referia quando aquela multidão o cercava. Naturalmente, naquele momento, o povo não conseguia entender o que Jesus estava falando. Passamos assim séculos sem entender, milênios sem entender, até que veio a Boa Nova, até que veio o Evangelho, até que veio o Espiritismo, o Evangelho baseado no Espiritismo, o Espiritismo baseado no Evangelho, para que possamos entender melhor como funciona esse grau de parentesco e como funciona essa atividade.
Então, Jesus, naquele momento, não estava renegando os seus parentes carnais. Jesus estava dando uma lição, Jesus estava explicando que todas aquelas pessoas que estavam ali eram seus parentes, eram seus pais, eram suas mães, eram seus irmãos, eram seus parentes, faziam parte do seu relacionamento, como todos que nos cercam hoje, encarnados, fazem parte do nosso relacionamento, ou podem fazer parte do nosso relacionamento. A sutileza é que esses relacionamentos, eles vêm desde muito tempo, desde muitas encarnações, e tendem a prosseguir dessa forma em outras encarnações. Por isso, a reflexão que o Evangelho nos traz, ou o desafio que o Evangelho nos traz, é criar laços de convivência, criar laços de relacionamento que ajudem no nosso progresso espiritual. No dia a dia a gente tem situações de desgaste, a gente tem situações que nos trazem determinados estresse, muitas vezes situações inclusive de rupturas. Mas esse é o desafio, entendermos que as coisas funcionam dessa maneira, porque dessa maneira é que podemos fazer os resgates que precisamos fazer e a evolução que viemos buscar nesta casa planetária. E essa lição Jesus dá com muita propriedade. Quando ele fala que os parentes dele, pais, mães, irmãos, estão naquela sala e não os que estão lá fora, ou também incluindo os que estão lá dentro, na parentada em relação aos que ficaram do lado de fora, Jesus nos mostra que devemos buscar a afeição, que devemos buscar a compreensão, que devemos buscar o amor verdadeiro a todos que nos cercam. Porque se temos apreço aos nossos parentes, se temos carinho por os nossos filhos, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelas pessoas mais íntimas do nosso núcleo familiar, todos que convivem com a gente podem ter sido ou poderão ser nossos parentes no futuro. Em especial, temos que dar atenção àqueles com os quais temos alguma desavença, alguma desarmonia, porque esses são os principais resgates que fazem a nossa evolução, que fazem o nosso crescimento espiritual. Porque a partir do momento em que foram criados como espírito, a partir do momento em que foram como nós colocados no plano em que todos nós convivemos, em que todos nós estamos para fazer os nossos resgates, é que precisamos aproveitar para fazer as nossas evoluções, é que precisamos aproveitar as oportunidades que temos. Pode parecer não ser fácil, pode parecer um grande desafio aos olhos de todos nós, mas é necessário para que possamos cumprir as nossas etapas evolutórias. Essa é uma situação muito sutil e muito fácil do nosso dia a dia. É no fundo, a essência do Espiritismo, é a essência do que temos para estar aqui nesta casa planetária. Esta é a forma em que estamos, esta é a forma em que nos encontramos para o nosso desenvolvimento espiritual. Esta é a forma em que cada um de nós veio para esta casa planetária para fazer a evolução, para fazer os seus resgates. E é a forma que o Espiritismo nos traz para a nossa convivência no dia a dia. Ah, mas tem determinada pessoa que eu não gosto. Ah, mas tem determinada situação que eu não tolero. Ah, mas tem determinada pessoa que o santo não bate, como a gente costuma dizer. Ah, mas tem determinada coisa, tem determinado momento, tem determinada situação, tem determinada que me incomoda. Daí a essência
dos ensinamentos de Jesus. Essas situações são colocadas de propósito, essas situações são colocadas dentro da sutileza da criação de cada espírito primário, inocente, com defeitos, com situações para evoluir, com pegadinhas, com sutilezas que vão surgir durante a existência de cada um daqueles espíritos, de cada um de nós espíritos, para o nosso crescimento. E quanto mais estivermos conscientes de tudo isso, e quanto mais estivermos entendendo o funcionamento desta obra, desta máquina, desta essência de Jesus, vamos nos estar beneficiando e beneficiando as pessoas que convivem com a gente. Quando Jesus veio nos ensinar que Deus criou os espíritos para se relacionarem com outros espíritos e dessa forma, juntos, unidos, possamos evoluir na nossa caminhada dentro das existências em que estamos sujeitos, em que somos colocados, nos encontrando com novos espíritos, com novas almas, com novas situações que muitas vezes nos perturbam, muitas vezes nos alegram, mas são necessárias para a nossa jornada. Jesus ensina isso, Jesus nos mostra isso e nos diz que o caminho é o amor, é a compaixão, é a fé, é a compreensão, é tudo que está no seu Evangelho, o caminho para que possamos conviver melhor, o caminho para que possamos encontrar a saída para a nossa evolução. E é simples isso, e é essencial isso. Claro que aí vai a vaidade, vai o nosso orgulho, vai as mazelas com as quais nos encontramos nas nossas existências, que nos fazem tropeçar, que colocam as pedrinhas na nossa caminhada, na nossa evolução espiritual. E a sutileza está aí, porque como espíritas, se aprendemos isso, se refletimos como isso, se aceitamos isso, precisamos dar um passo a mais, precisamos evoluir e precisamos praticar estas situações na nossa exigência, na nossa existência, a exigência do Evangelho para que possamos evoluir. Daí a sutileza. Jesus nos traz que todos nós somos filhos, somos irmãos, somos parentes, somos mães, somos amigos espirituais, somos espíritos entrelaçados e ligados, dos amigos aos quais temos afinidades, aqueles que nos são desafetos, esses, sem dúvida, mais importantes para fazermos os nossos resgates. E se conseguimos fazer com aqueles que nos são afetos, se conseguimos fazer com aqueles com os quais gostamos, temos o DNA, temos a forma, temos como fazer, temos como amar. O certo, o correto, o desafio é aplicarmos isso em todas as situações, com todos os espíritos que nos relacionamos, porque certamente, como nos mostra o Espiritismo, pode ser que numa próxima encarnação sejamos parentes daqueles que não gostamos, sejamos filhos, sejamos pais, sejamos irmãos, sejamos amigos, estejamos nos relacionando de alguma forma para fazer os nossos resgates. Então, por que esperar uma próxima existência, se temos condição de fazer essa transformação hoje, agora, neste momento, considerando que absolutamente todos são nossos pais, são nossas mães, são nossos irmãos. E aí não é quem, e sim considerar todos como os nossos parentes mais próximos, os nossos parentes mais íntimos. Vamos refletir sobre isso, vamos procurar
praticar isso em nossas vidas, em nossas existências, em cada momento em que temos essas oportunidades aqui nesta casa planetária. Mais uma vez, vamos concentrar os nossos pensamentos em Jesus, agradecendo ao Pai por ter refletido um pouco sobre seu Evangelho, sobre seus ensinamentos, e vamos dessa forma nos comprometer a estudar, a aprimorar, a depurar a nossa existência enquanto encarnados, para que possamos aproveitar a oportunidade que temos para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado por terem me ouvido, muito obrigado por estarmos juntos, mesmo dessa forma virtual, e que possamos ter sempre a proteção de Deus, a proteção de Jesus. Fiquem bem, um beijo a todos. Até!